Uma boa noite a todos que nos acompanham no mais um programa Amar-te Mais. Como vai vocês? A paz de Jesus a todos que nos assistem. E você que está em casa, aí mais um programa Amar-te Mais, que possa compartilhar com seus amigos, com a família, que hoje o assunto está muito bom. Nós vamos tratar de dois assuntos muito importantes para a nossa igreja, para a nossa casa, para o nosso lar e para a nossa vida. Então, fiquem ligadinhos aí, conectados com a gente e compartilhem com seus amigos. Boa noite, Jaqueline. Como você está? Com saudade de você, Jaque. Boa noite, Stênio. Boa noite, Cássia. Boa noite a vocês aí de casa. A paz de Jesus, o amor de Maria esteja com cada um de vocês. Como sempre, estarei aqui interagindo no chat. Mande aí a sua pergunta ou o seu comentário, se estiver nos assistindo pela primeira vez também, né, Selma? Opa! Mande aí que a gente vai mandar um abraço especial. E seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa Amar-te Mais. E os convidados de hoje são meus amigos do coração, meus vizinhos, não é verdade? É o Stênio, é a Cássia, esse casal maravilhoso. Boa noite, a paz de Jesus, Stênio, Cássia. Boa noite. Boa noite a todos. Jesus, o amor de Maria. É um prazer para nós estarmos aqui participando desse momento importante de reflexão, né, de troca de ideias, de conversa, podemos dizer simplesmente assim, de partilha, né, e é muito importante, e é muito bom. Estamos muito felizes. Muito obrigado pelo convite. Que bom. E você que está em casa, já conectando conosco, já começa a compartilhar entre os amigos aí, a família, porque hoje o assunto traz dentro da nossa atualidade, vamos dizer assim. Mas antes, se apresentem, né? Quanto tempo de casado, quantos filhos, se apresentem aí. Então, boa noite, né? Boa noite a todos que nos assistem aí, né? Nós temos, eu sou a Cássia e nós temos 13 anos 13 anos, né? Dos quais, você vai falar, 13 anos, dos quais 7 casados na igreja. Amém. E sobre esse tema, esse mês de agosto, mês das vocações, glória a Deus por isso. A nossa igreja, ela é muito rica e sábia nos temas, porque mês de agosto nós vamos refletir sobre as vocações. E o que seriam as vocações? Porque às vezes quando se fala em vocação, podem imaginar que seria só religiosos, padres, né, os nossos sacerdotes, congregação e tudo mais. Mas não, dentro da nossa igreja, a família é uma grande vocação. Por isso que vocês estão aqui hoje, para falar, um dos temas seria esse, para falar sobre a vocação. E como a Cássia, ela meio que engasgou aí para poder falar os 13 anos de casado, é que no meio desses 13 anos, né, vocês moraram um período juntos, né? E essa é uma da primeira pergunta que eu quero fazer para vocês. A Cássia responde, Stênio? Fique à vontade. Então, qual foi a decisão? Então, vocês se conheceram, né? Começaram a namorar. E daí, qual foi essa decisão, assim, vamos morar junto? A gente se conheceu aqui em Montemor e eu fui transferida, né, para uma outra cidade no interior. E nesse tempo nós namoramos. E aí, um dia, nós falamos assim, não, acho que Cássia pede transferência de novo e nós vamos casar. Eu posso já dar um complemento, claro, aí, atrapalhando? É interessante essa parte que ela colocou, porque quem conhece o processo de transferência, né, chamado de remoção na rede estadual de ensino... Isso, porque eles são professores. Isso. Né? Quem conhece o processo de remoção sabe que para sair de um centro maior quanto mais para o interior, é muito mais difícil. Né? E a Cássia teve a oportunidade, no ano de 2006, de ser removida
daqui, da cidade de Montemor, para a cidade dela. Na verdade, pertinho da cidade dela, a cidade de Quintana, mais no interior do estado de São Paulo, bem lá no oeste paulista. E ela foi removida que, assim, o sonho de um professor, quando está aí, principalmente em começo de carreira, como ela estava, é de voltar para suas origens, né? Longe da família, isso. né? E aí eu falo que, olha a responsabilidade que eu criei e que era já o agir de Deus para conosco, né? Porque ela foi naquilo que todo mundo pretende fazer, ir para o interior, ficar perto da família e tal. Verdade. E ela conseguiu, e de repente, né, porque nós já estávamos num relacionamento e tal, e eu propus, né, e ela aceitou, e ela, então a ideia foi sua. Ela fez isso, ela fez um pedido de remoção para voltar no ano seguinte. Ela ficou um ano lá, até porque ela tinha que ficar. Você é de outra cidade. Isso, então vamos lá. Eu me chamo Estênio, né? Sou natural da cidade de São Paulo, Zona Sul, Santo Amaro. Porém, aos 11 para 12 anos, eu fui para uma cidadezinha lá do interior do estado de São Paulo, chamada Flora Rica, e passei ali um pouco tempo da minha vida. Porém, todo mundo que me conhece sabe que eu digo assim, aos quatro cantos: de onde você é? Eu sou de Flora Rica. Porque foi o menor tempo de vida que eu passei nessa cidade, porém foram os mais importantes, mais intensos, vamos falar, de amizade, né, de vida ali, familiar e coisa e tal. Então eu sou de Flora Rica, né, eu peço a liberdade, já que o assunto hoje é família, casamento e professores e tal. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade de parabenizar o meu avô, Pedro Leonardo, 96 anos de vida, né? 96 anos de vida, meu grande professor, meu grande mestre, me ensinou muitas coisas, com todas as suas limitações, com todos os seus defeitos, mas ensinou principalmente a ser família. Sim. Nós temos uma família pequena, porém, graças a Deus, muito unida. Muito unida. E o meu grande professor, Pedro Leonardo, parabéns. Parabéns. Isso que é importante, né? Unida. Então, nós... E vocês ficaram amaziados quanto tempo? 7 anos. 7 anos. 7 anos. Pode falar, pode falar. Pode falar. Ficamos juntos. 7 anos. Então, vocês ficaram 7 anos, e nesse período de 7 anos, vocês tiveram um filho? Tivemos o João Pedro. O João Pedro tem hoje aí, vai completar no final do ano aí 13 anos. Então foi bem no início do nosso relacionamento, né? Mas essa questão de morar juntos, vocês queriam morar juntos, mas naquela intenção de construírem uma família, talvez nem casar, mas assim, de construir uma família amaziados. Sim. Sim. Na verdade, nós tínhamos aí uma idade, vamos falar assim, idade cronológica para isso, né? Nós pensávamos nisso. Eu tinha de 29 para 30 anos, que era uma idade que eu achava interessante, já tinha aproveitado minha vida, entre aspas, aí, né? Que eu tenho muito para aproveitar e estou aproveitando muito mais hoje ao lado dessa mulher maravilhosa, dessa família que eu constituí e amo aí muito. Mas era um momento em que a gente já estava bem maduro, querendo, né? Porém, por mais que eu sempre tenha sido criado em berço católico, minha falecida avó, me ensinou muito, e eu lembro dela dizendo assim, rapidinho, ela falava: vamos para a igreja, filho. E eu participava aí com uns 14, 15 para 16 anos de um grupo de oração, Água Viva, na cidade de Flora Rica, e uma vez ela foi lá porque eu ia explicar uma passagem da Bíblia, e essa mulher chorava, nossa, ela foi, ela nem participava do grupo de oração, ela ia todas as missas e tal, e foi, então eu tinha já, assim, no meu coração, essa questão de casar na igreja e tal, porém, o que acontece com a maioria das pessoas, eu acredito, aconteceu comigo,
as coisas do dia a dia vão te consumindo, as prioridades, por mais que você fale, não, eu acho que isso é importante, mas não é agora, Sempre talvez. vai deixando pra depois. Você acaba deixando. E né? também não é só isso, né, Estênio? Porque no caso de vocês, né? Um mora de uma cidade, outro. Aí pinta aquela solidão, aí vem esse negócio de querer morar juntos. Nossa, acabava, na verdade, era extremamente, vamos usar o termo assim, cômodo, né? De nós estarmos aí longe, aquela carência de família e tal, e de repente ela morava sozinha, eu também. Já vamos juntar os panos de roupa. Desculpa. Entendi. E quando que daí surgiu, né, de vocês quererem daí o sacramento? Porque vocês não tinham noção do que era o sacramento do matrimônio. Noção nós tínhamos, né? O que a gente não, nós não ainda, a gente deixava para depois, na verdade. No ano né? que vem. Não, nós vamos casar, assim. Mas assim foi um divisor de águas, né? A gente fala quando nós participamos do encontro de casais com Cristo, o ECC. Que é uma Esse bênção, nos né? abriu assim os olhos assim para falar não, nós estamos na Igreja Católica, né? E a gente quer isso. Que ano que Quero vocês saber. fizeram o ECC? 2012. Então, engraçado. Julho de 2012. Que eu com o Carioca, a gente prega muito para o ECC. E tem alguns ECCs assim, da nossa vida que marcou muito. O ano que vocês fizeram foi o ano que o Jaque e a Lena, a Priscila Brandão com o Glicério, Exatamente. o Alisson com a Elisângela. Nossa, casais... Então, tem casais que marcam. Henrique, a Ana. O Henrique com a Ana. Então, quando... Foi na escola, né? No Sprois. Sim, no Sprois. Quando eu entrei na O escola... Ivair e a Elaine, O Ivair e a nossa. Elaine, exatamente. Quando nós entramos na escola, para poder ir na sala de palestra, para dar palestra, eu lembro que vocês dois eram os primeiros da fila. Na sexta-feira à noite. Então, tem casal que marca. E olha só, aí depois, em 2017, nós éramos forâneo e vocês eram o casal dirigente. Então, Deus proporciona tudo isso. Mas, enfim, voltando, né? Então, com as palestras, com as pregações, com esse final de semana que vocês vivenciaram, Deus tocou o coração de vocês em relação ao sacramento do matrimônio. Tocou profundamente. E uma coisa que é interessante, como Deus é maravilhoso e a gente precisa... E Ele é bom em todo tempo Deus é bom, ele é bom, né? porque Ele é bom, Mas né? é interessante de ressaltarmos aqui que, assim, nós vivíamos bem, né? Isso, porque Você muitos falam que não casam, né? porque, tá tudo bem, vai mudar mas o pra que quê, casar? né? Para que eu... Então, Né? nós... Tantos casados por aí, mais de 10 anos, 15 anos, estão se separando, por que eu vou casar? Isso. Então, eu digo assim, nós vivíamos bem, né? Eu tratava a Cássia bem e tal, lógico, com as limitações e os defeitos, né? Os erros aí que todo homem, toda mulher tem, e dentro de um relacionamento acaba se criando todos os problemas. Então, mas depois que nós fizemos o ECC em 2012, foi interessante que nós começamos a perceber que os problemas continuavam existindo, não é que nós estávamos ali imunes a qualquer tipo de problema. Porém, a forma que nós estávamos enfrentando, usando para enfrentar esses problemas, e é uma forma que, assim, não tem como ter uma outra forma, que é buscar Deus. Nós estávamos buscando a Deus para tudo, era a nossa prioridade, passou a ser a nossa prioridade. Até então... Até então é assim, nós fazíamos as nossas orações, participávamos da Santa Missa, sem aquele compromisso, talvez. Eu acho tão interessante que assim, sem aquele se der para ir hoje, nós vamos. Hoje, pelo amor de Deus, né? Não agora, num passado recente aí, nós não estávamos indo, mas acompanhando pelas redes sociais as Santas Missas aí, mas... Hoje é uma coisa que para nós, a nossa família, não é prioridade. Nós precisamos, é algo como o sustento, é a nossa alimentação. Nós precisamos participar da Santa Missa. E eu quero tocar num assunto também que era... eu não podia comungar. Ah, sim, porque vocês estavam amaziados, sim. E isso me entristecia muito, né? Tudo bem, a pessoa fala assim, mas você faz espiritualmente ali na hora, mas não era isso.
Me faltava. Você queria algo a realmente, né? mais, Sim. experimentar algo a mais. E eu, às vezes, pensava também, eu falei assim, nossa, que exemplo que eu vou dar para o meu filho? Entendeu? Eu quero realmente viver, né? E falar para ele, olha, é assim. Né? Mas como que eu vou viver se eu falo assim, eu sou católica, mas eu não sou casada, meu filho? Né? Então, que exemplo que eu estou dando para ele? E outra, mesmo vocês indo na missa com ele, ele ia perguntar por que a mamãe com o papai não entram na fila da comunhão. Aí você tinha que explicar tudo isso para eles. Exatamente. E o que mudou na vida de vocês, eu quero que vocês explicam para o nosso povo lá de casa, o que mudou a vida de vocês antes e agora. Qual é essa diferença? Olha, eu posso dizer assim, sem medo de ser feliz, sem sombra de dúvida, que mudou extremamente, né? Vocês já ouviram algum homem falar assim, então porque eu casei, agora eu não posso mais fazer isso, fazer aquilo, ir naquilo, né? Como se... E eu era exatamente, então porque eu casei, eu não posso tomar minha cervejinha com os amigos, né, e tal, eu não posso fazer isso e tal, sempre colocando o eu, as minhas vontades, as minhas prioridades acima. Eu tinha que continuar, eu era casado, porém eu continuava fazendo exatamente, a cabeça ainda era daquele rapaz solteiro que ia e vinha, porque imatura, é talvez, direito, né? exatamente. Os motivos são vários aí que a gente poderia elencar, mas ficava naquela de chegar quantas vezes já casado, muito tarde da noite. Então, assim, e a Cássia, e aí eu preciso também fazer esse comentário, ela sempre teve uma atitude, uma ação que era, eu digo hoje, né, que estudando aí, vivendo a nossa Igreja Católica Apostólica, né? Faz refletir. A sabedoria de Maria e o silêncio de Maria. Ela sempre soube a hora de falar as coisas para mim. Por mais que eu desapontasse, às vezes eu chegava tarde da noite, tomado um monte de cerveja e tal, e nós nunca brigamos. Tanto é que a gente fala assim pro João, você nunca viu mesmo antes do sacramento propriamente dito aí. Uhum. Mas por quê? Mas aí entrava a sabedoria que Nossa Senhora sempre colocou. E ela se calava naquele momento, porém, no outro dia, a hora que eu acordava, estava ela sentadinha na beira da cama, eu falo isso direto, ela tava, sabe aquele tapa com luva de aplicação? E eu acordava assim e falava, meu Deus, pisei na bola. Porque quando ela estava sentadinha, ela falava, nós podemos conversar, sem um grito, sem uma agressão, nem verbal e muito menos física. Ela só me levava, e aí eu falo que é a ação de Deus, é Nossa Senhora, e isso fez assim, com que muitas vezes eu refletisse sobre as atitudes que eu estava tendo, porque eu não posso pisar na bola com essa mulher, sabe? Não posso, essa mulher, ela me trata bem, ela quer o nosso bem. Até na hora de corrigir. Exatamente, porque quem ama cuida, né? E a forma com que ela estava, e aí sempre rezando mesmo, antes sempre fazendo as suas orações, e eu tenho certeza rezando muito por mim, né? Então isso foi assim super importante. E tudo isso é fruto de oração mesmo, Sim, né? Exatamente. É fruto de oração. Então, você pode me falar, Cássia, que você tinha o conhecimento, por isso que talvez era um martírio para você ir à Santa Missa e não comungar. Nossa, era um martírio. Era. Eu ficava entristecida, tanto que depois que que eu fiz uma boa confissão, né, e nós casamos, tudo, nossa, a primeira vez que eu comunguei, nossa, eu chorava, assim, sabe, copiosamente mesmo, né? E assim, você falou, né, qual a diferença, né, quando vocês tiveram o sacramento, né? E antes, sim. Tudo mesmo. Porque até de entregar tudo para Deus, entendeu? Quando a gente tem algum problema, quando a gente quer comprar alguma coisa, é tudo entregue para Deus primeiro. Na verdade... Primeiramente. Então, eu acho que mudou, assim, espiritualmente muito. Né? Na verdade, a gente até faz as nossas orações diárias com o nosso filho João Pedro,
E a gente pede muito que não sejam os nossos planos, que sejam os planos de Deus em nossas vidas. Exatamente. Então, literalmente, aí eu vou usar, desde uma palestra que eu vi lá no ECC que nós fizemos, o casamento não é a 2, o casamento é a 3. Se nós... Talvez era isso que estava faltando? Com certeza. E assim, essa busca incessante, eu tenho muito isso aí, né, e eu falo para cá, assim, de você se entregar, sabe assim, e você partir para cima, desculpa pelo termo aí, você partir para cima e você abrir o peito e entrar de cabeça, e eu sou assim, Deus, faça de mim segundo sua vontade, e agora que não seja eu, que seja o Senhor todos os dias da minha vida, e agradecendo a Deus pela família que Ele me concedeu, que Ele me confiou. E né? eu sei que Ele ora por mim, eu oro por Ele, e a gente ora pela nossa família. E eu acho interessante essa questão de rezar. Se você vai fazer se você for fazer um negócio financeiro, vamos pensar aí. Compra de algo, né, também. Isso, você vai adquirir um bem. A primeira coisa que você faz assim, meu Deus, me abençoe, me ajuda, Senhor, que eu faça um bom negócio e tal. Nós estamos falando do maior investimento da nossa vida, porque nós casamos por amor, para viver a vida inteira. Eu não acredito em ninguém que fale assim, eu vou casar, mas eu vou largar daqui a um tempo. Não. A princípio, planos, ele né? entrou, isso. Largar. Então, é o plano da sua vida que você está fazendo, e é esse que você tem que colocar na mão de Deus. Senhor, age dentro desse casamento, desse plano, do plano maior, do plano maior da minha vida, que é assumir essa vocação, assumir esse dom aí de ser pai, de ser esposo. Então, toma conta, porque, na verdade, e isso você tem que fazer constantemente. Eu sou fraco, eu sou cheio de mancadas, de defeito e tal, mas Deus vai me lapidando, Deus vai cuidando de Deus mim. tem jeito. Exatamente. E o bom de tudo é que assume as nossas misérias, né? Sim, Assumir as nossas exatamente. misérias. E o interessante também deste casal, porque a gente, não é porque vocês são meu vizinho que eu conheço, não, tá? Nossa, a Selma só tem vizinho, só conhece a vida dos vizinhos. Porque o Didi e a Paula vieram aqui, são meus vizinhos do lado de baixo, e eles são mais do outro lado, né? Mas o mais interessante desse casal é que o Stênio era pai solteiro, né? Sim. Tinha um filho. Tenho. E eu acho isso... Deus colocou isso no meu coração para poder dizer, a gente nem combinou, né? Porque acontece muito dos casais ter filhos, né? Antes, né, do casamento, que não está dentro dessa relação, e muitas vezes a mulher impede o marido de ter relacionamento com o filho que é de outros relacionamentos, porque filho é filho, né? Não é porque vocês tiveram um filho, né? E você tem um ótimo relacionamento com o filho dele, né? É meu filho de coração. Nossa, você tocou... É meu filho de coração. Eu não sei se falo eu ou falo ela agora, porque você tocou num ponto que para nós eu gostaria que a Cássia falasse, sabe por quê? Porque a gente tem muitos testemunhos de mulheres que vêm conversar conosco, comigo, com o Carioca, de falar assim, eu não suporto o filho dele, ou eu não suporto a filha dele, sendo que quando os dois se conheceram, tinha o filho e não tinha nada a ver com o relacionamento, você entendeu? E eu acho bonito o jeito que você fala. Como que é o nome dele? Hugo. O Hugo, eu acho bonito o Hugo jeito, César. porque você já partilhou do Hugo para mim. E eu acho bonito o jeito que você fala do Hugo. O Hugo, eu conheci, ele tinha 8 anos. Nós levamos ele para a praia, né? E eu cheguei para ele e falei assim, meu querido, você não precisa ficar com ciúmes de mim com seu pai, sabe por quê? Você vai ser eternamente o filho dele. Eu sou apenas uma namorada. E, de repente, pode ser que a gente nem case, né? Sim, você estava já falando do futuro. Mas eu falei para ele assim, então você não precisa ter ciúmes da tia, você é filho dele, e isso ninguém vai tirar de você. Né? Então, isso é bonito. E assim, eu já adotei ele, assim... Na praia lá, eu falava assim, vamos tomar um sorvete com a tia? Vamos comer um lanche? Vamos? E era assim, agora, não, você vai tomar banho. Agora você vai escovar o dente. Aquele papel de mãe também. E aí, engraçado, que acho que ele chegou na casa dele e contou para a mãe dele, né? A tia cuidou de mim, né? E ela me ligou para agradecer.
Olha só. Sabe? Então, a partir desse momento, assim, eu posso falar que Sim. a gente se dá muito bem, eu e ela também. De ser assim, sabe? Ela casou, né? Ela teve um menino logo depois que eu tive o João. Da gente assim se encontrar, ela pegar o meu filho, eu pegar o filho dela, eu ir na casa dela jantar e as crianças todas brincarem. O João ir na casa da mãe dela e perguntar assim: por que não tem uma foto minha na vó Nega? Por que não tem uma foto minha na parede? E a vó Nega, a mãe dela, da Ana, falar assim: não, traz uma foto dele, que eu vou colocar na parede. Está vendo você em casa a diferença de um casal de Deus que aceita, que respeita e que ama? Isso é ser um casal de Deus. E voltando, só quero fazer uma última para a gente fechar esse bloco, vamos dizer assim. Eu queria dizer, vocês aconselhariam hoje aquela moça, aquele rapaz que passaram para a mesma solidão que vocês, pelo mesmo perrengue que vocês, ela lá, eu aqui, né, tipo assim, a amaziarem, a viverem junto, tiver uma experiência junto e depois casarem? Olha, hoje, com a experiência que nós tivemos, né, com tudo que nós vivemos, não. Hoje, assim, ó, Deus nos criou para amar, né? Esse é o princípio fundamental e então, único da Igreja Católica, do é isso ser mesmo. humano, né? Isso, artigo 7º. E para... Fez a lição certinha. Vida de professor, sabe como é que é, né? Então, e por isso, você não está entrando num relacionamento por amor. E se é por amor, e você tem a convicção deste amor, por que não buscar o sacramento? Aí algumas pessoas, mas tem gente que se casa e não vive bem e tal. Uma coisa é você buscar verdadeiramente, de corpo e alma, de coração. Agora, tem muita gente que acaba fazendo a cerimônia do casamento em si, né, toda a cerimônia, aquele momento, porém não vivenciam a presença de Deus na vida. Não convida o principal, né? Exatamente. Porque é interessante também, o catecismo fala que o sacramento do matrimônio é o único que os únicos responsáveis, os protagonistas são o homem e a mulher. O casal, eles que vão ali por livre e espontânea vontade assumir perante a Deus que eles querem que Deus seja o centro da vida deles a partir daquele momento, para viver essa aliança, né, que é a representação da aliança de Deus com a igreja, né, com o povo, os israelitas lá, né? Então, é importante que você tenha convicção disso, de que, então, vale a pena esperar. Se você tem a convicção disso, mas aí muitos se levam, mas aí, não queira ser uma estatística, não queira, eu estou falando talvez você pode em casa aí estar falando, você está falando, aconteceu com você, nós estamos falando de uma experiência nossa, de um momento em que Deus tocou no nosso coração e nós sentimos a necessidade de sair daquela situação, então nós aconselhamos, não passe por esses anos de experiência, de tentar, já comece colocando a sua vida, o seu matrimônio nas mãos de Deus, já entra com... mas e se eu não fizer isso, então Deus não me abençoa? Tem muita gente que fala assim, lógico, né? Deus... Tem uma piadinha, né? Como é que um dia você comentou comigo? Amaziado com fé... Casado é. Não, então, mas é lógico, Deus é misericórdia, é amor, é perdão, em qualquer momento, para todos. Então não é a atitude de Deus que vai mudar, é a sua atitude, é você se colocar como... na presença de Deus, querendo, e é lógico, e não só da boca para fora, mas querendo viver isso aí, e pedindo, e rezando todos os dias. E procurando ajuda, né? Como eu falei, é importantíssimo, de ficar próximo de pessoas que também têm o mesmo propósito de vida que você, isso é muito interessante, né? Mas por que não deu certo? Então o que eu fiz de errado e tal? Não, você
tem que colocar como prioridade, porque às vezes, eu vou até usar isso aqui assim, às vezes se diz católico e tal, porém não vivencia aquilo que a igreja ensina, aquilo que a igreja é na sua essência. E aí fala, mas não deu certo. Sim, porque você não se envolveu de corpo e alma naquele propósito de vida, não era a sua prioridade. Então não tem a ver com, mas eu caí e não deu certo. Né? Então, é você e ter a atitude. É lógico que a questão de dar certo ou não dar certo um casamento, ela envolve aí N questões que não cada caso é um caso. Né? E realmente, quando você tem a bênção de Deus, você transforma o casamento no sacramento do matrimônio. Isso. Exatamente. Mas o que é muito importante, eu sempre gosto de resolver, eu falo isso muito para um amigo meu, que fala assim, então não é que o nosso casamento, então agora vocês são os santinhos, aí acontece tudo certo para vocês e tal. Não, nada. É a forma com que nós enfrentamos os desafios. Tem hora que a Cássia, ela me tira do sério, que na hora que dá vontade de pegar pelo colarinho, meu Deus do céu, não, mas essa foi a mulher, e meu filho está aí, minha vida, e eu preciso, e eu não sou esse, eu não estou aqui para isso. Ela teve comigo, vou ter com ela, né? É isso mesmo. Isso é a forma. Isso. Do dia a dia. E aí constantemente. Mesmo. E uma outra coisa que eu falo que é super importante, a gente, graças a Deus, estamos aí cada dia aprendendo mais a lidar com isso. É isso mesmo, é o diálogo. Tem que falar. Diálogo. Tem que falar. Eu falo para tem que falar onde dói, filho, porque senão daqui a pouco vai doer muito e você não vai aguentar mais. Um exemplo que acontecia com a gente. Às vezes ele fazia alguma coisa que eu não gostava e, vamos supor, eu ia lá falar com a minha irmã, com uma amiga, mas olha, o Estênio fez isso, nossa, sabe? E engraçado, né? E depois que nós casamos, tudo, que nós começamos a ter uma vida mais de oração e tudo, o Estênio conversou uma vez comigo, ele disse assim, amor, você precisa me falar, eu preciso saber o que eu estou fazendo de errado. Não a sua irmã, a sua amiga. Então, a gente precisa ter diálogo. Isso. Diálogo. Às vezes acontecia, só para dar esse exemplo do diálogo, acontecia de nós estarmos numa reunião de família, de repente o comentário era eu. Que eu não fiz tal coisa. Eu falei, mas como que ele sabe? Essa mulher em casa, ela nunca falou disso, ela nunca reclamou disso, e agora, de repente, tá até o cara que mora lá, não sei aonde, falando desse problema. Aí eu olhava para ela, e sempre fui de conversar assim, né? Eu falei, e você acha que resolveu? Só aumentou, você criou outro, porque agora eu estou com raiva, porque você falou para os outros, não vai resolver aquele, e criou um outro problema. Porque você vai deixando, né, acumular, aí você não conversa isso que aconteceu, depois e aquilo vai crescendo, e aquilo vai crescendo. Exatamente, então, se você não conversar, e assim, graças a Deus a gente aprende isso no ECC, né, a ter o casamento A3. Colocar tudo ali em oração. Isso é super importante de dizer o seguinte, o momento dessa conversa. Não deixar para ter essa conversa no momento que você está irado. É muito nervoso. No momento em que você acha que você está certo e ela está errada. Então, como ela fazia lá no início, deixa passar aquele momento que ele está ali, que se eu falar qualquer coisa agora ele vai me responder, ele vai achar que está certo e tal, e logo em seguida, quando tiver uma oportunidade, até se for possível, que eu me colocar na presença de Deus, eu me encher do Espírito Santo de Deus fundo, né? E falar, olha, nós precisamos conversar sobre isso. E aí a forma de conversar, de falar do problema, isso não quer dizer que a mulher então tem que aceitar tudo, não. Eu estou falando isso para o homem também. Você não pode querer ser o centro das atenções a todo momento, às vezes dá um passo para trás e se colocar ali humildezinho e falar, não, eu acredito que eu esteja certo, porém eu vou segurar aqui, eu vou esperar mais um tempo, eu vou ver a atitude dela e nós vamos conversar em um outro momento sobre esse assunto. E isso não é nenhum desmérito por ser homem, por ter aquele título do chefe da casa e tal, não. É importante que você saiba o momento, né? E sempre, como eu digo sempre para ela,
faça suas orações e peça para Deus dar esse discernimento, essa sabedoria, Amém. que não isso seja aí, você, que Deus... É a base de tudo de um casal, né? Exatamente. Então, você em casa que estava naquele combate, e agora? Eu vou amaziar, vou morar junto ou não vou? Podem depois mandar pergunta para eles têm Facebook. A piadinha é, eu caso ou compro uma bicicleta? Exatamente. Então, já respondeu aí a sua pergunta, né? Então, você pode estar mandando também, vocês têm Facebook, pode estar mandando. Sim. E procurem ajuda, porque às vezes a gente não procura ajuda também, né? Fica naquela situação, a gente quer uma opinião, aí vai pedir opinião para uma pessoa que talvez pensa... não tem esse pensamento, né? Vamos dizer assim, né? E no Catecismo da Igreja Católica, muito bem falado pelo Estênio, no artigo 1603 e 1604, é lição de casa, viu? Procura aí no Catecismo da Igreja Católica, onde fala, tem imensas coisas onde possa estar falando sobre o sacramento do matrimônio. E eu anotei algumas coisas aqui que diz, né, que Deus que criou o ser humano por amor, igual você falou, também o chamou para o amor. Vocação fundamental e inata de todo ser humano, pois o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, que é amor. Esse amor é abençoado por Deus e é destinado a ser fecundo por Deus e a realizar-se na obra comum da preservação da criação. Então, eu queria fazer uma pergunta para vocês, para a gente poder fechar esse momento. Qual a mensagem que vocês teriam para aquele casal que está morando junto, que tem o pensamento de formar uma família, talvez já está formado uma família com filhos, e que queira receber o sacramento do matrimônio, e muitas vezes o marido está assim, a mulher está assim. Então, qual é a mensagem que vocês dão? Porque vocês vivenciaram isso. Qual é a mensagem que vocês dão para esse casal que querem casar, mas está igual aconteceu com vocês? Vamos deixar para o ano que vem. O filho nasceu, o filho está pequeno, o filho não sei o quê. Eu acho assim... Tudo, em primeiro lugar, é oração, né? Então, coloque em oração, né? Deus fala no nosso coração, né? Quando a gente coloca em oração. Então, se você está assim, né? Temeroso ou na dúvida do que vai fazer, né? Coloque em oração, né? Deus vai te plantar aí no seu coração o que você deve fazer de verdade, né? E com certeza o que Deus quer é que realmente esse matrimônio aconteça. Se concretize na busca da presença de Deus na vida. E eu acho que é importante, Cássia falou da oração, isso é fundamental colocar. Fundamental. E de você entender o momento de Deus, né, o momento de Deus na sua vida. Só que, às vezes, toma cuidado que nós damos prioridades para algumas coisas e a gente não percebe o momento de Deus. Talvez o Deus já estava até te falando, né, que você precisava... Exatamente, de um passo. E tem que ter atitude e um passo, como você disse, né? E você... Precisa dessa decisão. O que é interessante é que, às vezes, a gente prioriza, a gente até fala dessa vontade, mas não é a prioridade. E isso tem que ser opção. Eu tenho que colocar e fazer e acontecer, né? E depois disso, fazer dessa atitude uma constante. Porque não adianta também só casar por não, casar, e né? depois, E exatamente. depois, como todos os outros, não deu certo. Aí você vai olhar, mas um dia lá naquele programa lá, a Marte Mais, vocês falaram, aí eu casei, agora lascou tudo. Casei e não deu certo. Mas... não adianta a atitude daquele dia, só o primeiro passo. Todos os passos é agarrado ali. Tem até eu trouxe até peguei ali um barbantinho aqui. Eu preciso, segura o microfone para me fazer um favor, posso, né? Na verdade, isso aqui, na vida nada se cria, tudo se copia. Nós ouvimos de um amigo nosso aqui, de Montemor mesmo, não sei se pode falar aí o nome dele, pode falar. O Walter Maluf e a Ana. Um beijo para o Walter Maluf, eles sempre assistem. E eles estavam um dia dando uma palestra e eles falaram isso aqui, assim, ó, então, para finalizar, é assim, ó. Imagine um triângulo, tá? Um triângulo aí, você que está... E Deus está aqui, ó, tá? Então, à medida que você se aproxima de Deus... A esquerda, o homem, a direita, a mulher.
ou vice-versa, não importa. Mas à medida que você se aproxima de Deus, dá para segurar com essa outra mão aqui, amor? Não? Põe. Por favor. Aqui em cima. Então, imagine aqui, eu homem ou eu mulher aqui me aproximando de Deus, tá? E ao mesmo tempo eu homem ou eu mulher aqui se aproximando de Deus. Então, quanto mais próximo de Deus nós estivermos, mais próximo um do outro nós estaremos. Não tem como ser diferente. Topo, aqui junto, então, se vocês juntos buscam a Deus, se vocês juntos buscam a Deus, com certeza vocês vão se aproximar e todas as dificuldades que são normais de casais, da vida, elas vão ser disseminadas porque Deus vai ser o seu auxílio. Amém. Amém. Glória a Deus por Amém. isso, né? E é engraçado, né? Porque dizem que quem gosta de matemática não gosta da língua portuguesa. Mas as disciplinas aqui casaram e deram certo. Sim. Né? Porque aqui é professor de matemática, lá é professora de língua portuguesa. Eu depois que eu conheci a Samuel, eu troco fácil os números por umas letras. Fácil. Fácil. Ótimo. E já falando, né, nas disciplinas, na escola, porque hoje eu vejo, né, o Estênio é professor do meu Tainan, do meu filho do meio. E nós tivemos uma reunião na sexta-feira, né, com os professores e os pais. E eu vejo assim muito se falando de aluno, e falam no aluno, o aluno tá sendo prejudicado, o aluno não está tendo aula presencial, enfim. E eu fiquei me perguntando, e o professor, né? Qual é o sentimento de vocês, professores, estar nessa situação de pandemia, né? Os dois dão aula nas escolas, eu acho que talvez as maiores da rede, né? Eu acredito que seja. Os dois. Então, as maiores escolas, vocês estudam. Porque vocês vão na escola. Não vão todos os dias, mas pode ser que, às vezes, uma vez ou outra, vocês vão na escola, por conta dessa situação. Chegam na escola, aquela escola vazia, onde cabe, sei lá, até mais de 500 alunos. Mais de 500 alunos. Mais de 500 na escola alunos. Nas escolas que nós lecionamos. Sim, é porque são as maiores. Então, veja só, você entra naquela escola, aquele barulho de criança, aquele barulho de alunos e tudo mais, e hoje vocês entram, aquela imensidão, só o barulho dos passarinhos, dependendo do horário que vocês forem. Qual é esse sentimento? Porque se fala muito em aluno. E o professor? Sentimento de tristeza, de angústia, né? Nós estamos angustiados, né? E não tem o que troca o olhar do professor com o aluno. Não existe, certo? Eu acho que tanto os alunos quanto os professores estão assim morrendo de saudades. Posso ser bem clara nisso, assim, da aula presencial, né? Aquele olhar, aquela troca de, às vezes até de falar assim, pessoal, vamos ficar quieto agora. Chega, sabe? Às vezes de dar bronca, ou mesmo da alegria mesmo deles, sabe? Esse sentimento. Porque vocês são ensino médio e fundamental e médio, né? Isso. Na verdade, nós somos professores da rede municipal. Eu sou professor da rede municipal de ensino, nos anos finais do ensino fundamental, leciono na Escola Vista Alegre, e sou professor da rede estadual de ensino, leciono na Escola Antônio Spreusser, ensino médio, período noturno, né? E a Cássia falou desse sentimento que não troca e tal, e nós temos saudade, estamos angustiosos, porém, nós queremos deixar bem claro que nós vamos suportar, e daqui a pouco eu vou falar para vocês de como tudo está se desenvolvendo aí, mas nós só queremos e só podemos voltar a estar com esse contato, com esse olhar, com essa alegria, com esse barulho daquela molecada correndo, quando tudo isso tiver uma condição, uma mínima condição de garantia de vida, né? Porque toda essa angústia, toda essa ansiedade, todo esse momento difícil, diferente que nós estamos vivendo, ele vai passar.
tenho Deus certeza quiser. disso, ele Sim, vai em nome de passar Jesus. e nós vamos É o que a gente conseguir crê. sanar todas as lacunas que foram deixadas e tal, com muito trabalho, com muita união de pais, comunidade, professores e tal, mas a vida, neste momento agora, ela tem que ser uma prioridade. Tá? Ela tem que ser prioridade. Então, nós estamos falando de um sentimento, em virtude da pergunta da Selma, né? Qual é o sentimento? E eu falo assim, ó, hoje nós perdemos aquilo que a gente tem de grande diferencial. Qual que é o grande diferencial do professor? Essa sensibilidade, é você olhar para o aluninho lá, para o moleque, para o adolescente, para o jovem, para o marmanjo, né, no meu caso, e você perceber que o cara está voando e você sentar do lado dele e fera, e hoje nada. Sabe, e você de repente só trocar uma ideinha com ele, ele falou, não, como eles dizem, não, pode pá, eu vou fazer e tal. bem de adolescente. Então, essa percepção, esse olhar que só o professor, só quem ama e ensina por amor tem, Claro, porque tem. é o sentimento que nós estamos tendo agora de perda. Porém, volto a repetir, nós queremos que vocês fiquem bem, nossos alunos. Nós queremos, a Selma fez esse comentário na reunião aí, né, de pais, que ela estava lá, e ela comentou que quando tudo isso voltar, esteja lá os 40 e pouco, todos, que não falte ninguém, que todo mundo conte as suas histórias da maneira que eles têm para contar as histórias, mas que não falte ninguém. Que nós passemos por isso com todo o direito à vida. Sim. Né? Eu estive na primeira reunião de pais na escola, no Sproisser, né? E lá a professora apresentou todo o plano, todo o cronograma que ia acontecer durante esse ano e que, de fato, foi tudo cancelado. Na verdade, teve que ser reinventado, reformulado, tudo teve que ter uma nova roupagem, uma nova forma de se fazer. Nós tivemos, esse é o grande desafio, nós tivemos que aprender a ser diferente, porque uma coisa, eu sou professor da disciplina de matemática, e eu leciono matemática, então vamos explicar lá números complexos, mas agora vamos explicar números complexos estando longe, remotamente. E aí você tem que arrumar uma forma de comunicação com seus alunos, e aí é uma internet que de repente você não tem, que é a contento para isso e tal, mas a gente vai explicar já como tudo isso está sendo organizado. Eu posso já emendar? Eu só queria fazer uma pergunta para a Cássia, que eu queria que você comentasse, Cássia, a respeito daquilo que a gente conversou, sobre como que está sendo as suas aulas online, da dificuldade que você teve com o menininho, né? Que eu achei bastante interessante, porque às vezes a mãe e o pai que está nos assistindo, que também tem a mesma dificuldade, porque nós sabemos que não está tendo aula presencial, mas que todos estão tendo aula online, né? Todos, porque todos os alunos da rede pública estadual, eles têm aí um aplicativo que do governo do estado de São Paulo proporcionou. Eles tinham que ter uma internet aí só para baixar o aplicativo. Esse aplicativo não é para consumir os dados móveis do celular do aluno, da internet do aluno. Agora, na rede municipal, por exemplo, não tem um aplicativo, não tem essas aulas online naquele horário, naquele momento. Mas, por exemplo, nós postamos no blog, no site da escola, atividades semanalmente, né, onde eles buscam, eles baixam lá essas atividades, imprimem. Ou pode buscar na escola, o que eles não têm, quando não tem uma condição de tal, eles buscam. Eles agendam um horário, até já falando para vocês, a gente está falando aqui de modo geral, assunto, escola, como está e tal. Maiores e melhores informações, não deixe de fazer. Se você tem dúvidas como está acontecendo a coisa com o seu filho, da escola, da sua comunidade, do seu bairro, liga na escola,
agenda com os gestores, né? Eles estão trabalhando aí com revezamento, com um horário restrito, mas agenda um horário para isso com eles, vai saber especificamente como que eles podem te ajudar, porque cada escola tem a sua realidade, tem a sua clientela, tem a forma de ser e de agir. Sim. E que aí eu também não, nós estamos falando da nossa vivência, né? Nós não estamos falando em nome da Secretaria Municipal ou da rede ou da rede estadual de ensino, nós estamos falando das nossas vivências, das nossas angústias e das nossas experiências como professores individualmente, como um casal de professores, tá? Agora, a Selma perguntou como que é, né? Sim. Bom, é assim, o professor prepara a aula, faz o vídeo, lê a BNCC, faz atividade, procura o vídeo, mas o vídeo não pode ser nem muito longo, nem muito curto. Gente, é muita coisa. Participa do ATPC, né? Entre outras coisas que eu nem me lembro agora, né? E aí, monta o plano de aula, é muita coisa. E aí você se depara assim, você está online, né, no WhatsApp, preparou toda a aula com o aluno, aí você, olá, pessoal, nós estamos aqui na aula... tudo bem com vocês? Ninguém online. Ninguém. Né? Isso é... E aí? Tudo bem, a gente sabe que tem vários motivos, e é isso que a gente não pode, eu não posso julgar, né, o aluno, porque você falou do aluninho, né? Então tem vários exemplos, né? O aluno, você não está fazendo atividade por quê? Ele nem queria conversar, entendeu? Ele estava com um problema pessoal, particular. Entendeu? E aí? E o professor faz o quê? Né, nessa Porque hora, né? o vírus também está no bairro dele. Exatamente. Né? Isso também está provocando também todas as famílias. Exatamente. Então, a gente precisa se colocar no lugar do outro. Né? Então, assim, nesse momento, tanto os pais quanto os professores precisam se unir, né? Unir forças, né? Para a gente enfrentar juntos, né? Com os alunos esse momento aí que, como disse o Stênio, vai passar. Vai passar. Né? Vai passar. Eu vejo assim a professora da minha caçula, né, da Lorena. Um abraço para a Alessandra Tonin, que é a professora da Lorena. Aí ela mandou, né, no grupo, pais, como eu gostaria de fazer a função que vocês estão fazendo. Como eu gostaria de estar aí. E aí eu peguei e liguei para ela. Eu quis ligar para ela para conversar com ela. Então, a gente praticamente chorou juntas, porque assim, eu vi a angústia daquela professora que faz por amor, que se dedica. E ela explicando, ela montou um vídeo explicando tudo, como que pintava ali a zebrinha, como que fazia as coisas. E assim, e a gente percebia, claro, que alguns pais, lógico, a gente sabe da correria, porque tem muitos pais como eu, tá trabalhando normalmente. Só que hoje se faz necessário, eu como mãe, de sentar e ajudar ela na tarefa, né, nas atividades. Se faz necessário. E a gente entende tudo isso, mas não é todo pai que consegue. A gente percebe isso também. E a gente percebe também a angústia mesmo, como você falou, dessa professora, que ela, assim, ela queria estar segurando na mãozinha e poder fazer, que é o caso da Lorena, que está em plena alfabetização. Aí nós temos o Tainan, que está no último ano do ensino médio. Né? A Lawanda, no penúltimo ano de faculdade. Então, o problema não é só na minha casa, na minha família. É com todos, no modo geral. Você sabe, Selma, quando você nos convidou para falar sobre esses dois assuntos aí, eu me senti, na hora, muito tranquilo em dizer sim, que nós viríamos aqui para estar falando sobre esse assunto. O primeiro porque o primeiro assunto, casar, é o que a gente vive, família, então falar de mim nesse momento aí, desses anos, né, dessa mudança de vida, de busca incessante, aí, de luta para ser um homem melhor, um pai melhor, um esposo melhor, e por que não um professor melhor? Um professor, consequentemente, também, né? Exatamente, não dá para desvincular as duas coisas. E a outra é de ser professor. É que, assim, independente
do conteúdo específico, assim, da matemática, da língua portuguesa para esse momento, eu falei, nossa, se eu conseguir passar essa mensagem, educação é algo que tem que ser discutido, tem que ser conversado, tem que ser tema sempre. Eu até quero agradecer de coração mesmo aqui, Sim. pela classe dos professores, e agora eu quero mais uma forma, né? As escolas tentam de tantas formas, de tantas maneiras chegar às casas, abrir as suas portas para conversar com os pais e tal. Então, a nossa Igreja Católica Apostólica Romana, em meio à comunidade de Anunciar, e nesse momento agora ela está prestando um serviço que é assim, eu poderia até chamar de utilidade pública, mas não vamos chamar de utilidade pública, porque essa é a missão do cristão, de ajudar aqueles que precisam. E nesse momento, nós temos muitas famílias, muitas crianças que não sabem exatamente o que está acontecendo e como se comportar e como se conduzir. Então, eu vou começar assim. Ontem eu fui conversar com um rapaz e ele falou assim, e aí as aulas, esse ano nada? Quer dizer, esse ano não tem? É lógico que ele falou pensando naquelas aulas presenciais. Eu falei, olha como a cabeça... Não, esse ano está todo vapor. Então, pai, mãe, você que é pai, mãe, aí que tem filho, ou você não precisa ter filho, tem um sobrinho, conhece alguém, o garotinho, isso que é. Eu vou falar uma coisa aqui que eu estou usando muito com os meus alunos. Tem uma coisa que é assim, ó, nós somos extremamente visuais e momentâneos. Então, a gente está sentindo muito hoje o cara que está perdendo o emprego, nós estamos sentindo muito hoje o cara que está tendo o seu salário reduzido, nós estamos sentindo muito, muito mesmo o número de mortes que nós estamos tendo, nós estamos sentindo muito o tanto de autônomos, a quantidade de autônomos, de pequenos empresários, de pequenos comerciantes que estão fechando as suas portas, né, em virtude de tudo que nós estamos vivendo, só que a gente não conseguiu perceber que nós temos um grupo muito grande de seres humanos que estão deixando de aprender, deixando de fazer algo, e eles estão perdendo o estímulo. Muitos estão perdendo o estímulo. Quantos, principalmente na minha realidade de ensino médio, período noturno, quando você entra em contato, não, esse ano eu não vou estudar mais não, não consigo desse jeito aí. E nós não podemos. Então, se você... Aí já vou começar passando esse recado, porque eu não sei se eu atropelei aí, se seria nesse momento, mas é o que eu sinto agora, eu preciso falar disso já. Se você é colega de trabalho, se você divide o carro que vai para a empresa, e o garotinho está, não estou fazendo nada não, então não deixa. A gente está falando muito hoje, é uma fala... da moda, vamos dizer assim, não é moda, é um sentimento que todos estão tendo de empatia. Só que a gente está tendo empatia com aquilo que é visual. E o prejuízo que talvez muitos desses nossos seres humanos aí que são sujeitos à informação estão tendo, ele não é para agora, ele não é para já. Verdade. Ele vai demorar um tempo para que a nossa sociedade como um todo sinta que, olha, ele não aprendeu. Só que assim, nós não podemos deixar para essas crianças e esses adolescentes tomarem algumas decisões. Nós somos os adultos da relação. Nós temos a responsabilidade de falar, não, vamos lá, porque a matéria que nós estamos ensinando nesse exato momento não é nem a matemática, a língua portuguesa, a história e a geografia. É a matéria de... Você precisa aprender a lidar com as dificuldades, porque está acontecendo essa agora e vão acontecer várias outras na sua vida. E se todas as vezes que você se deparar com uma dificuldade na sua vida, se você se fizer de vítima, se você falar, mas aquele ano teve pandemia e aí ninguém sabia nada, aí eu não tive internet e tal. Essas dificuldades todas, na verdade, você tem que encará-las como... algo que vai ser um trampolim para você ser o super-homem. Verdade.
Você não é mais a normalidade, você tem que sair da sua zona de conforto. E eu, adulto aí, pai, amigo, irmão, colega, que jogo bola junto, que trabalho junto, eu preciso pegar na mão, não literalmente, se possível nesse momento, mas eu preciso não deixar essa peteca cair. Esse garoto, ele não pode desistir de estudar, ele não pode desistir dos seus sonhos. Mas essa é uma discussão que ela não pode ser só agora, nesse momento difícil que nós estamos vivendo. Nós precisamos de falar disso sempre. Mas está tudo normal, meu filho está indo para a escola, não tem reclamação dele. Ei, como é que está acontecendo? Você já foi na escola do seu filho? E aí um dia eu escutei de um amigo meu, que é pai também, eu não dava aula para o filho dele, ele falou assim, fera, mas falar um negócio para você, eu não peço para você ir lá na minha empresa, conhecer a empresa onde eu trabalho, agora eu tenho que ir lá aonde você trabalha. Eu falo, mas eu estou lidando com a sua joia mais preciosa. Se você acha que não é de extrema importância ir até o ambiente no qual o seu filho passa a maior parte do tempo, qual é a filosofia de trabalho, como é que o lidar das pessoas que estão lá, e aí? E não ir só no produto final, hein, gente? Porque tem muita gente que vai atrás do resultado. Tem muita gente que vai, olha, mas eu fiquei sabendo que ele tem nota vermelha, que ele vai reprovar. Não. Vá durante o processo, vá ser parte, como a Cássia citou aqui, ela falou, somar forças. Educação não se faz sozinho, eu sou professor, mas não é responsabilidade. Sim, é responsabilidade minha, porém, ensinar matemática, e nós estamos, vou repetir, falando aqui do futuro e da vida da sua joia mais preciosa, o seu filho, que é fundamental para nós, porque sem eles nós não teríamos nossos empregos, né? É eu e você, participar, né? e você cuidar da vida do Tainan, porque o Tainan é meu filho, né? É seu filho e meu aluno, fundamental para nós dois. Por que não sentar para conversar sobre quais as estratégias que nós falamos? Numa idade, na fase de jovem. Isso que você falou, Selma, desculpa, mesmo né? Que seja. A gente vê pais, ensino fundamental 1, primeiro aninho, segundo aninho, vai todo dia levar o filhinho na escola, vai buscar, chega numa determinada, eu não posso mais, não pode sim. E eu vou contar para vocês o episódio, eu vou contar para vocês o episódio, o ano passado, uma sexta-feira à noite, tem alguns alunos que inventam para os seus pais que não tem aula de sexta-feira à noite. Então, se você é pai e seu filho já falou isso para você, por favor, desconfie um dia e vá até a escola dele. Ou ligue, se você não tem condições, porque você trabalha, liga na escola dele e fala, viu, eu queria falar com o coordenador, com o diretor daí, está tendo aula aí hoje ou não? Porque quando eu trabalhei na gestão dessa mesma escola onde eu leciono hoje, algum pai chegava para buscar, eu vim buscar porque ele falou que não está tendo aula. Pai, entra. O senhor tem todo o direito, o senhor que é pai, tem todo o direito de ir à escola do seu filho. É a única pessoa, fora os profissionais que ali trabalham, que pode entrar com autorização do gestor, obviamente, né? Você vai pedir aí, e ele vai te autorizar e te acompanhar, e você pode entrar porque você está ali observando o ambiente onde vive seu filho. E chegou uma sexta-feira, era umas 7:30 da noite, e eu estou lá no meio de uma explicação lá, com 12 alunos no máximo que tinha ali naquele momento. De sexta-feira? De sexta-feira. Me coloca uma cara, desculpa pelo cara, mas é assim, só para... O rostão lá, olhou e fez assim para um garoto. E o garoto levantou a cabeça assim, meio com vergonha, cabisbaixo, só balançou assim. Esse senhor, rapaz aí, olhou para mim e falou assim, não, só queria ver um negócio aí. Ele queria ver, ele não falou, mas ele queria ver se o filho dele estava lá. E ele saiu, só fez isso, deu um jóia e saiu. De repente, esse garoto estava assim, eu falei, ei, ergue a cabeça. Ergue a cabeça, rapaz. E a classe estava querendo meio que começar com um sarrinho, né? Vamos dizer,
começar, tipo, você vai ver aí, né, e tal. E ele ficou meio ali cabisbaixo. Eu falei, erga a cabeça. Rapaz, se todo mundo tivesse um ser humano que tivesse preocupado e que amasse a ponto de sair da sua casa, deixar a comodidade do seu lar e vir ver se ele estava no lugar certo, fazendo a coisa certa. E, fique alegre. Rapaz, você é um sortudo, você é um escolhido. Parabéns para você. Aí ele começou a ficar assim, eu nem pedi, automaticamente a classe percebeu, começaram a bater uma salva de palmas para o moleque, e aí ele olhou assim, eu falei, e por favor, eu nem sei se ele fez, tá? Depois eu não me atentei a perguntar se ele tinha feito isso. Eu falei, por favor, quando você chegar na sua casa, tire toda essa vergonha, esse medo aí, e fala para o seu pai, obrigado aí, bicho. Obrigadão mesmo, você foi atrás de mim, você estava preocupado comigo, que você me ama, porque quantos de nossos alunos, eles falam conosco, não é com rebeldia não é como eles dizem, metendo um louco, não, eles falam com carência assim, não, principalmente os jovens, minha mãe, não, ninguém vem em minha reunião não, ninguém vem atrás de mim não, comigo, não, minha mãe nem vem, olha que pena. Então, desse contexto geral, desse modo diferente que nós estamos vivendo, não deixe de se preocupar. Se você está vendo que o seu filho não está fazendo muita coisa, né? Eu até adianto aqui, a rede pública estadual, os alunos têm aula todos os dias. Eu vou falar especificamente dos meus alunos, todas as tardes. Primeiro ano de ensino médio, 2:45 começa a aula deles, termina ali 6:30, se eu não me engano, porque eu não tenho o primeiro ano esse ano, tá? Estou falando especificamente daquilo que eu tenho. Segundo ano do ensino médio, começa 3:45 e vai até 6:30. Terceiro ano começa 4:45, vai até 7:15. Eu, antes de vir para cá, estava lá acompanhando as aulas do terceiro ano. Hoje, eu teria uma aula com os terceiros, uma videoaula assim, né? Eu tenho uma lousinha lá em casa, onde eu faço todo um resumo e os caras ao vivo lá, professor, mas eu não entendi a questão tal, eu não sei fazer isso. Então a coisa está acontecendo de segunda a sexta. Então se o seu filho não está nessa, como diz a molecada, nessa pegada, nessa vibe aí, nesse momento, converse com ele, entre em contato, como eu falei, para não ser tão específico aqui, entre em contato com a escola dele, ligue, agende um momento, um horário, para estar sabendo, olha, o que ele deixou de fazer, porque a coisa está acontecendo. E eu falava muito na reunião de sexta-feira, e falo para vocês que estão nos acompanhando aí, pode até não ser fácil, e com certeza não está sendo, não será nunca, porque o momento que nós estamos vivendo não tem como falar de facilidade, porém é possível, e eu estou falando de possível, aprender função do primeiro, do segundo grau, é possível sim, basta que eu enfrente esse desafio, que eu queira, que eu busque, e nós escola, nós, de modo geral, nós escola, nós professores, nós gestores, nós estamos de braços abertos, eu falei isso para um outro amigo também, ninguém está querendo confete não, para falar, nossa, que vida dura de professor, hein, nossa, alguns nos veem como a vítima do processo, outros nos veem, nos tacam pedra, mas você está ganhando, mas você, ninguém... Muitos pais falam isso, por que eu tenho que fazer atividade então, no meu mas filho? É interessante, mas ninguém está pedindo um tratamento VIP. Nós estamos pedindo pura e simplesmente que nós queremos fazer o nosso trabalho. Nós estamos aí fazendo a nossa parte, mas nós agora perdemos. Quando o aluno estava indo na escola, nós tínhamos a responsabilidade, ele faltou 2 dias, eu já mandava para o diretor, e o diretor entrava em contato com a família, e alguma coisa tinha que ser feita. Agora a gente não está vendo. Nós perdemos aquela essência que é gostosa de acompanhar os nossos alunos e fazer a coisa acontecer. Entendeu? Então, eu só vou falar... Pai, mãe, ajudem-nos. Né? A gente precisa que o pai e a mãe converse com o filho, fala para ele, incentive ele a estudar, entendeu? Incentive. Se tem aula pelo centro de mídia, se tem aula online, se é videoaula, não importa. O que importa é que o pai incentive realmente esse aluno
a participar. E eu vou até fazer um complemento, não é nenhuma correção. Ajude-nos. A princípio, ajude o seu filho. Consequentemente, você vai estar nos ajudando. Porque o que nós mais queremos é o sucesso do seu filho. Nós queremos que ele aprenda, né? E aí eu estendo também essa fala da Cássia, não só pais ajudem, ser humano ajude o outro. Ajude o colega do trabalho, você está percebendo que o cara falou para você que não está fazendo nada e você achou normal, você deu risada. Não, olha que dó esse cara, ele está sendo inconsequente, ele não percebeu. Até mal para a escola, né? Porque, não, estuda na onde? Estuda na escola tal. Mas não está acontecendo nada, não está fazendo nada. Esse é o papel social, o papel da sociedade. Você não pode. Então, nós estamos falando que a coisa está acontecendo. E se você sabe que aquele colega, que aquele cara que joga bola com você, que jogava, né? Porque agora ninguém está jogando bola, pelo amor de Deus, né? Que alguém ao seu lado, que você tem uma liberdade, que você tem uma intimidade e que você possa ajudar, isso é missão do cristão. Isso é amar o próximo, né? É tudo o que a igreja prega. Então nós estamos pedindo que você seja amável, ajudando. E o Papa Francisco, ele fez um discurso na Itália para os professores, especificamente para os professores, mas uma vez professor e sempre aluno também, porque o professor muitas vezes tem que fazer o papel de aluno para poder no dia seguinte estar passando o seu conhecimento para seus alunos, né? Eu achei muito bonito, porque ele, preste bem atenção no que ele disse em 2015, num discurso que ele fez na Itália para os professores. Ensinar é um compromisso muito sério, que somente uma personalidade madura e equilibrada pode assumir. Envolve muito amor e dedicação. Não desanimeis diante das dificuldades apresentadas pelo desafio educativo. Ser professor é mais que uma profissão, é mais que atitude, é um modo de ser, é sair de si mesmo e permanecer no meio das crianças, dos jovens e adultos, é acompanhá-los nas etapas do seu crescimento e desenvolvimento. Dá-lhes esperança nos tempos difíceis. Em 2015 ele falou isso. Otimismo para o seu caminho no mundo. Eu desejo a todos vocês, pais, professores, estudantes, pessoas que trabalham na escola, porque aqui a gente está falando muito no professor, mas tem aquela cuidadora, tem aquela que cuida dos bebês, né, as monitoras, tem tantos, as estagiárias, quantos, né? Um caminho cheio de esperança. Ele disse essa mensagem, ele falou essa mensagem em 2015, nós estamos em 2020 e ela é tão atual. Como ela é atual nesse meio. Então, ele nos diz que tem esperança, que nós possamos ter esperança, logo nós estaremos juntos, mas enquanto nós não estamos juntos, nós temos que se fazer necessário de estar junto com o nosso filho para a gente poder acompanhar. E nós podemos lembrar, né, de tantos professores que fez a diferença na nossa vida. Né? Muitas vezes a gente pode lembrar, né, daquele professor nosso lá quando a gente era pequeno, nosso professor lá no nosso ensino médio, lá no fundamental. Quantos professores, né? Eu quero lembrar aqui a Isabel Rodrigues, que deu aula para um monte de gente aqui em Montemor, né? Tantos professores que nos fez a diferença e que hoje ela sofre junto com vocês, que são a atualidade de hoje. Né? Então, que nós possamos, né, de fato, realmente ser presente como pai em casa, porque vocês fazem a parte de vocês e nós temos que fazer a nossa parte como mãe, como pai. Né? E você em casa que gostou desse bate-papo, quer ter mais esclarecimento sobre como está indo as aulas na sua escola, na escola do seu filho, você pode estar entrando em contato com eles ou liguem, como ele mesmo disse, agenda um dia para estar falando lá na escola do teu filho, porque às vezes eles são meio danadinho mesmo. Ah, mas não tenho aula. E, na verdade, ele está tendo aula, tá bom? Então, estamos no final, Rogério, é isso?
Ah, estamos quase no final. E está tão bom o nosso bate-papo, está tão rápido. gostoso. Esse rápido demais. Esses assuntos de hoje aqui, nós ficaríamos a noite inteira aqui, A noite né? inteira. E só para finalizar, vocês hoje, como professores, também houve uma mudança lá no início, quando vocês optaram pelo sacramento, porque tudo muda, tudo envolve. Porque não deixa de ser uma espiritualidade a mais, né? Porque não adianta nada você mudar tanto para melhor dentro de casa, muda também como professor, não só como professor, como profissional, seja qual profissão você esteja. A partir do momento que você tem um encontro íntimo e profundo com Deus, tudo muda em nós. Aquele homem, aquele jovem maturo, né, que queria deixar aquela vida de solteiro, não queria largar aquela vida de solteiro, hoje começa a ver com clareza aonde errou. Porque talvez não precisou ninguém falar para você, talvez ninguém falou para você, mas Deus te tocou na intimidade, né? Deus nos toca. Que bom. Então, eu quero agradecer você aí de casa que nos acompanhou, tá? Que está aqui. E, mesmo assim, pode compartilhar depois, né, Jaque? Sim, isso mesmo. Tem uns abraços para me mandar aqui. Depois tem o Glicério. Ele pediu para falar para você assim, que vocês são um casal laranja. Depois vocês explicar isso aí, viu? Saiu um buchichinho aqui no chat. Legal, legal. A gente sobre explica. essa laranja. Eu quero mandar um abraço para Maria Antônia, a Lena, o Odílio Soares, o Albani, saudades do Albani, a Miriam Guedes, Jacó Ramos, Alexandre da Silva, que está em Flora Rica. Alexandre. Hugo César, o José, meu filho. José Gilberto, que está em Indaiatuba. Meu grande amor. Juliana Rodrigues, Rosângela, o nosso fundador Alcinei. E mandar um abraço também para o diácono Daio. Hoje é dia de São Lourenço, né, Selma? Isso. Verdade. Dia dos diáconos. Diácono e mártire, né? Um abraço especial para o Daio e sua família, a Cris que está nos assistindo, a Priscila Brandão. Obrigada, Pri. Toda segunda ela está aqui com a gente assistindo. Um abraço para vocês. Ela tem que lembrar, né, do Vai Laranja. Vocês deixam eu quero, assim, eu me senti abraçada por eles, viu? Tem muito comentário mandando abraço mesmo. Depois vocês deixam um Facebook de vocês, que tem algumas perguntas aqui. Beleza. Pode falar do laranja. Eu acho melhor não. Deixa um gostinho para quem não fez o ECC. Então tá bom. E, né, quem quer saber do que é esse Vai Laranja... Exatamente. Faça o ECC que você vai saber o que é isso. Né? E eu queria também deixar um grande abraço mesmo para o diácono Daio, para o diácono Jair, reforçando o abraço, porque hoje é dia dos diáconos. Louvado seja Deus pela vida dos nossos diáconos. Nós temos a graça aqui em Montemor de ter 2 diáconos, então louvado seja Deus. E eu queria também mandar um abraço especial para todos os professores que vieram de Flora Rica. Eu já trabalhei com muito professor de Flora Rica, Hidracena, essa cidadezinha assim, bem assim no interior mesmo, eles vêm tudo aqui para Montemor, porque uma vez bebendo água de Montemor... Exatamente. Sempre, nossa... Eu brincava no começo, falando, nós viemos dar uma força aí para melhorar essa educação aqui. Quando o pessoal ficava, nossa, mas também é de lá, não sei o quê, veio no ônibus aí só e tal. Flora Rica. Eu falei, viemos dar uma força aí, né, para aumentar essa educação, cultura aí da região. Deus abençoe. E eu também quero mandar um abraço também para a nossa secretária da Educação, a Marli Brisque, né, que sempre assim está nos ajudando pessoa maravilhosa de Deus. Nos ajudando na rede. Então, que Deus abençoe ela, né, a gente agradecendo a Marli Brisca, a gente está agradecendo todos os professores que envolvem a nossa rede de ensino, tanto no nosso município como na rede estadual. Né? Porque eu tenho lá a Lorena, de 5 anos, que está na rede municipal, tenho o Tainã, que está na rede estadual, e tenho a Lawanda, que está na faculdade, mas a gente está... Né, você está da educação básica ao ensino superior, né? Você tá, nesse momento você abrange todos os... Porque se for para poder
vai agradecer, nossa, é muita gente. Então, Deus abençoe cada um de vocês, né? E também quero falar do nosso terço. Você já tem o terço personalizado? O personalizado não. Pensei que fosse o terço do casal. Faça o terço personalizado. Eu quero aqui levantar uma bandeira para a filha da Edilma. Gente, eu achei muito interessante o que ela fez. Ela pediu o terço personalizado com o nome dos afilhados, ou seja, a madrinha fez um terço personalizado com todos os nomes dos afilhados para poder rezar e sempre lembrar daquele afilhado, porque madrinha também faz a função de mãe. Com certeza. Faz a função de mãe. Então, você que não adquiriu ainda seu terço personalizado, o que você está esperando? Vai, adquire. Não, agora, no domingo, Dia dos Pais, um grande beijo atrasado para todos os pais, representando aqui hoje o Rogério, nosso cofundador, e o Estênio. Muito obrigado, muito obrigado. Nós vendemos muito terço para o Dia dos Pais, né, Jaque? Muito. Então, você que ainda não adquiriu o terço para os seus pais, não tem problema, mês das vocações, mês dos pais, adquire o seu. Você, como casal também, adquire o seu terço do casal, que coloca lá o nome do esposo, o nome da esposa. Assim você vai estar ajudando a contribuir a obra da nossa casa de missão, tá bom? Nossa Senhora das Graças. E no Santo Antônio, eles estão, para poder custear toda a sua despesa, eles estão lá com uma ação entre amigos, vendendo o bilhetinho lá por R$5, onde vai concorrer a R$5.000. Gente, eu comprei 2 bilhetes, eu já ganhei. E eu já até falei que eu vou separar desses 5.000, 20%. 10 para a comunidade e 10 para a Paróquia Santo Antônio. Vamos ajudar a nossa Então, paróquia lá, aí, Paróquia gente. Santo Antônio, o Padre Leandro, somos paroquianos aí, Grande Paróquia abraço, Santo Antônio, Padre Leandro. grande abraço. A paróquia Nossa Senhora do Patrocínio, ela também está vendendo lasanha, também já comprei, para poder ajudar. R$35, 1 quilo de lasanha para poder pegar dia 16 de agosto. E você adquirindo esse bilhete, você concorre a um faqueiro. Então, ajude, procura seus agentes de pastoral, tanto Nossa Senhora do Patrocínio como Santo Antônio, adquire para poder ajudar a paróquia a custear todas as suas despesas, tá bom? Também nós queremos agradecer, em nome da Paróquia São Francisco, nós queremos agradecer todas as pessoas que contribuíram com o lanche de pernil. Foi um sucesso. Fizeram mais de 700 lanches, gente, com a venda de R$5. Que bênção. Então, nós queremos agradecer todos aqueles que venderam e que compraram. Então, foi um sucesso. Então, que Deus abençoe a cada um de vocês. E, já que Deus abençoe você mais uma vez, muito obrigada. Obrigada, viu? Jaque. Valeu, Jaque. Muito obrigada, nossa coordenadora do programa Marte Mais, muito obrigada. Exatamente. Segunda-feira, bem lembrado pela Jaque, nós temos o programa oracional, Falando com Deus, tá? Que está muito bom, está muito bem preparado pelos nossos irmãos, então assista, tá? Rogério, da equipe técnica, Deus abençoe, muito obrigado. O Ari, ele Obrigadão, não está Rogério. presente, mas ele está assistindo. Um beijo para você, Ari. A Rose também, que faz parte da nossa equipe, um grande beijo para você. E vocês, muito obrigado por tudo, né? Eu tenho o maior carinho por esse casal. Deus abençoe vocês mesmo. Muito obrigado pela partilha. E eu acho que a gente vai ter que agendar. Vai ter que agendar com vocês para vocês voltarem. Parte 2, Estênio e Cássia. Por quê? É um assunto que provoca o Estênio, né? Pelo amor de Deus. Provoca. Ele ama o que faz. E eu tenho a graça de confiar o meu filho a ele. Eu tive a oportunidade, falando por um curto período, eu dei aula para a Lauanda, né? Também para a Lauanda. Quando eu efetivei lá no Vista Alegre, na escola municipal, ela... 8º ano, antiga 7ª série. E eu tive ali um semestre com ela também, com o Tainã, em 2 momentos, no 9º ano e agora no 3º ano de ensino médio. Ensino médio. Tá. Dá Nós que agradecemos muito mesmo. Deus abençoe a todos. Obrigada aí por todo mundo aí que mandou esses abraços. Eu me senti realmente abraçada, viu? Na verdade, essas pessoas aí fazem parte da nossa vida, né? Da vida que nós optamos em ter, essa vida.
E são pessoas que nos ajudam, né? O meu filho Hugo, né, que você muito... Eu senti no coração de falar dele, você de falar do verdade. Hugo foi assim... E olha que eu não conheço, viu, gente? Eu não conheço o Hugo. Ele é por toda a maravilhoso. distância, né, que eu vivo do Hugo, mas ele tem uma representação muito forte na minha vida, e essa mulher aqui, ela foi Acolheu fundamental como para filho. isso. Sabe, de você, de repente, em alguns momentos da vida, não ter noção de como agir, o que fazer, e ter uma pessoa, e eu posso Pra dizer ajudar. isso sem medo de ser feliz, de errar, inspiração de Nossa Senhora, porque eu vejo em algumas atitudes da Cássia, assim, uma presença muito forte da nossa Mãe Maria Santíssima, né? Assim, com uma forma de ser e de agir, com aquela calma, com a sabedoria. Nós passamos por alguns momentos, ela sempre falou assim, peça o dom da fortaleza. Você sabe o que é o dom da fortaleza? Eu achava que era ser forte. Ela falou, não, aquilo que a gente não consegue resolver, a gente coloca na mão de Deus. Deixa Deus agir, entrega. Deixa Deus agir. Porque você não consegue, então deixa Deus agir. Amém. Então, essas pessoas que nos deixaram muito contentes. Mas eu queria agradecer mais uma vez a comunidade Ide Anunciai por esta missão de doar-se, né? Doar-se o tempo de vocês para um assunto tão importante, que às vezes, como eu disse aí em algum momento, ele não é visual, nós não sentimos o impacto negativo, é só uma hora ou outra quando se tem um resultado, ou quando acontece algo específico, que a gente se fala disso, o porquê que deu certo ou porquê que deu errado. É um assunto que nós precisamos conversar sobre ele, e digo conversar, um diálogo em paz, não culpabilizando ninguém por algum resultado, mas né? sim unindo forças, como a Cássia falou. Nós não nos eximos, não estamos nos eximindo de nossas funções, não, só estamos dizendo que para fazer as nossas funções, como elas se direcionam diretamente com as pessoas que estão na sociedade, não tem como a escola ser algo do portão para dentro, ela tem que abrir, e nós temos que conversar sobre isso, por que está dando certo, como que você pode ajudar, né? Amém. Não só no produto final. E aí você falou bem falado aí, nós não estamos falando aqui do processo de ensino-aprendizagem, ele não é um processo só efetuado por professores. O inspetor de aluno, quando está lá na escola, que ele fala para o garotinho ir na fila certinho, ele está ensinando. A inspetora de aluno, a agente de organização escolar, Até a moça que fica pegando nossos filhos no portão, todas as pessoas, né? A responsabilidade que se tem com a vida dos filhos de muitos, né? Todos os dias, durante anos. Tanto é que você também, bem lembrado aí, falou quanto nós lembramos dos nossos professores, de momentos da escola. Nossa, a escola, o processo educacional, ele é muito mais do que ensinar a matemática propriamente dito. Né? Você ensina, você ensina com um olhar, você ensina, e marca, todo né? mundo, os gestores das escolas estão tendo aí uma busca ativa por esses alunos, indo atrás, né? Pessoal da diretoria de ensino, da Secretaria Municipal também se esforçando aí para dar meios para que você consiga fazer com que o prejuízo seja o menor possível, para que na verdade não haja prejuízo. Então é muito importante lembrar dessas pessoas, que todos que estão envolvidos, né? Um abraço aí para os meus amigos, colegas de trabalho que trabalham especificamente, os professores, aí esse momento que é árduo, porém... Vai ser lembrado. Não, e nós Esse estamos momento. encarando isso aí como nós vamos lá, e nós vamos vencer, e nós vamos fazer. Muitos desses alunos que estão passando por esse momento agora, eles serão pessoas melhores, seres humanos melhores lá na frente, e eles olharão para trás e falou, eu tive um professor que me estimulou, eu tive uma escola que não me deixou para trás, ela ia atrás de mim, ligava, falava, você precisa entregar.
nós, às vezes, queremos o resultado a toque de caixa. Nós precisamos de um pouco mais de paciência, porque às vezes, o garoto não tira nota, ele não fez isso, mas no tempo dele, ele está aprendendo. Ele está olhando para você e está se inspirando, ele está vendo que você está querendo o bem dele, porém ele ainda não entendeu como fazer o processo. Então, que Deus nos abençoe, que nós sempre nos enchemos aí com o Espírito Santo de Deus para executar a nossa função, esse dom de Deus, que Deus nos escolheu, tenho certeza disso, e para executar as duas funções, né? A vida, a gente tem uma Sagrada Família que nós ganhamos, linda, quando nós fomos a equipe dirigente do ECC, assim, ela fica bem em cima, assim, e quando a gente está rezando o texto lá, eu olho e falo assim, uma dos nossos pedidos, que eu seja como São José, um homem que aceitou a vontade de Deus em sua vida, e não titubeou, ele nem questionou, ele respirou seguiu em frente. E seguiu em frente. Quando todos podem falar, nossa, mas você vai se submeter a isso? Você mudou. Você não, agora só igreja, só tal, você não para. Quem era você? Agora virou santinho. Não, Deus tem um propósito na minha vida. E que bom, né? E para finalizar aí, a Páscoa, ela é desenvolvida, ela acontece todos os dias, né? A morte do homem velho para o novo, o padre Fábio Fernandes, né, da paróquia que nós estamos agora nesse momento, ele mandou essa mensagem um outro dia e eu achei muito, todos os dias que morra um pouquinho o homem velho, a mulher velha e nasça um novo, né? E quando eu digo morrer, morrer, e nós temos o maior exemplo, aquele que venceu a morte, né, que transformou a morte em vida, que é o nosso próprio Cristo. Deus abençoe, então, você e na sua casa. Muito obrigado por nos acompanhar. Até segunda-feira, daqui 15 dias. Deus abençoe. Tchau. Tchau. Obrigada. Obrigada. Obrigado a vocês mais uma vez, equipe, tá? Amar-te mais que a mim mesmo, amar-te mais que tudo que há aqui, amar-te mais que aos mais queridos, amar-te e dar a vida só por ti. Amar-te mais.